vocês? Na noite de São João teve quadrilha. Olha a goleada do Mengão, é mentira. Pois é, todo mundo achou que a gente fosse passar o carro em cima do Los Angeles FC da MLS, mas ficamos no empate. Na verdade, fomos salvos da derrota com um gol de Garoto do Ninho. Antes de falar sobre essa pelada brabíssima, eu preciso lembrar você que já está disponível o clube de membros aqui do Covil Rubro Negro. Tem 3 faixas para você escolher: R$ 2,99, R$ 6,99 e R$ 14,99 por mês, cada uma com seu nível de vantagens. Cabe no seu bolso e você ajuda demais o nosso trabalho a continuar. Para começo de conversa, tem emojis exclusivos para usar em qualquer uma das lives do Covil, leitura e resposta prioritária de comentários, um selinho para mostrar quanto tempo você colabora com o canal que mais cresce no YouTube, vídeos que chegam primeiro para quem é membro, vídeos que só quem é membro consegue ver, sorteios de brindes exclusivos para os membros e, claro, tem também um grupo de WhatsApp onde você pode trocar ideia com outros membros espalhados pelo planeta Terra e ficar sabendo em primeira mão as notícias do mais querido. A escalação do Mengão sai lá no Clube de Membros do Covil Rubro Negro, não perde mais tempo. Clica já no Seja Membro, escolhe aquele plano que cabe melhor no seu bolso e venha fazer parte dessa família. Agora sim, meus amigos, vamos falar dessa pelada, terceira rodada da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Lembrando, o Mengão já entrou classificado, já entrou líder do grupo por conta dos resultados da última rodada. Então foi um jogo para cumprir tabela. O Flamengo não estava interessado na partida, o Los Angeles menos ainda, porque não tinha somado nenhum ponto, já estava eliminado. A equipe da MLS é muito fraca tecnicamente, né? Vou te falar um negócio, o jogo foi muito ruim, tanto porque o Flamengo não estava com vontade, quanto também pela falta de poderio ofensivo do adversário, né? Assim, acho que os grandes destaques da equipe são os brasileiros, o Marlon e o Igor Jesus, garoto do Ninho, ele que inclusive o Flamengo vendeu ele para o Estrela Amadora de Portugal, não recebeu um centavo até hoje, e os caloteiros portugueses ainda fizeram o favor de vender ele lá para o futebol estadunidense. O cara está jogando por lá e o Flamengo até hoje não recebeu um centavo dessa venda realizada, se eu não me engano, na temporada passada, né, ainda pela gestão antiga. E outros destaques da equipe do Los Angeles FC, o goleiro Lloris, da seleção francesa, né, atuou muito tempo na seleção francesa, e o centroavante Giroud, campeão do mundo, inclusive, pela França. Mas o time, em suma, é muito fraco e o Flamengo deveria ter ganho. Começou bem, começou em cima. Vou passar a escalação aqui. Para esse jogo, o Flamengo só não tinha à disposição o De La Cruz, que sentiu mais uma vez um problema no joelho, foi o único indisponível para o jogo. Rossi, Varela, Léo Ortiz, Danilo e Alexandro. O meio-campo com Everton, Araújo, Alan e Arrascaeta. Lá na frente, Luiz Araújo, Everton, Cebolinha e Pedro. Veja aí, um elenco bem mesclado, né? O Felipe Luiz poupou alguns jogadores pela condição física, outros também por conta do cartão amarelo. Lembrando que 2 cartões amarelos suspendem e os cartões só serão zerados para aquelas equipes que passarem para as semifinais. Então ainda tem 2 jogos para a galera que está com um amarelo se segurar para não ficar suspensa. Então, dadas as condições da partida, esperava-se que o Flamengo fosse para cima e foi. Teve aquela estratégia de se manter no campo de defesa do adversário. O Flamengo atacou por muito tempo com os 10 jogadores de linha no campo do Los Angeles FC, todo encolhido, em cima, marcação altíssima em cima do adversário. Logo já começou a empilhar chances perdidas e bolas na trave. Ao todo foram 4 vezes que o Flamengo acertou a trave ou o travessão ao longo do jogo. A primeira já no primeiro minuto, mas realmente a pontaria não foi das melhores no jogo dessa terça-feira, noite de São João. Muito pelo contrário. O time dos Estados Unidos tinha poucos lampejos de ataque, saindo no contra-ataque, né, porque o Flamengo pressionava muito a saída de bola da equipe da casa, não dá para dizer, né, porque eles são do outro lado dos Estados Unidos, né. Acabou que foi um jogo em campo neutro. Esse jogo, né, na verdade, seria Leão e Flamengo. Foi marcado para Orlando
porque ali tem uma grande comunidade de mexicanos, mas aí teve todo aquele imbróglio do León, né, que não pôde participar da Copa, porque o dono do León é o mesmo do Pachuca, e aí foi feita uma espécie de playoff entre a América do México e o Los Angeles FC, que acabou ganhando esse jogo por 2-1 na prorrogação e jogou um banho de água fria, né? Entrou mais um representante dos Estados Unidos, mas realmente não empolgou. O jogo cadenciou muito a partir dos 25 minutos, a rotação diminuiu bastante. Óbvio, ninguém esperava que o Flamengo tivesse a mesma intensidade do jogo da estreia contra o Esperance Tunis, um time de bastante correria, e muito menos a mesma rotação do Chelsea, né, que é um grande adversário do futebol europeu, e ainda o Flamengo saiu perdendo lá com 12 minutos, então ninguém esperava que fosse o mesmo ritmo alucinante das duas primeiras partidas. Mas mesmo assim, Felipe Luiz mandou a equipe cadenciar demais, ficou sonolento, lento demais, modorrento o jogo, especialmente no primeiro tempo. Isso se manteve no começo da segunda etapa. O Felipe Luiz optou por fazer alterações a partir dos 13 minutos do segundo tempo, quando saiu o Everton Cebolinha para entrar o Michael, 6 por meia dúzia, né? Absolutamente nada conseguiu criar direito o Everton Cebolinha na noite dessa terça-feira, e o Michael também não acrescentou muito. Muito drible e pouco futebol, nada de bola na rede do lado dos dois. Mais alteração, aliás, uma estatística que apareceu na tela com 17 minutos do segundo tempo, àquela altura o Flamengo tinha 13 finalizações e só uma na direção do gol. Olha o que eu falei da pontaria. 13 finalizações em 62 minutos de futebol e só uma na direção do gol. Realmente não foi uma noite estelar para os nossos atacantes. A criação de jogadas ficou muito comprometida no jogo dessa terça-feira. Aí a gente teve mais alterações. O Flamengo mexeu duas vezes aos 25, com as saídas do Luiz Araújo e do Arrascaeta, para as entradas do Wallace Ian e do Bruno Henrique. Alterações parecidas com o que o Felipe Luiz fez contra o Chelsea, e lá deram certo. Aqui também deu certo. Foi exatamente, não que o Arrascaeta esteja em má fase, foi muito dedicado, o nosso camisa 10 jogou muito, levou a equipe nas costas em uma boa parte da partida. Mas o Luiz Araújo realmente não fez um jogo bom hoje. Mais um episódio de Luiz Araújo, quando entra no segundo tempo, ele vem encapetado, agora quando sai como titular ele não consegue produzir nada. Eu não sei qual é o mistério que passa, mas mais uma vez o Luiz Araújo não conseguiu atuar bem. Ele que, aliás, jogou, né, veio do futebol dos Estados Unidos para o Flamengo, está acostumado a jogar nesses gramados, né, a atuar pela MLS, então realmente me surpreende. Aliás, decepção é a melhor palavra para definir, né? Eu estou surpreso negativamente com a atuação do Luiz Araújo nesse Mundial de Clubes, vem oscilando bastante. Tivemos mais alterações, e aí você vai reparar que eu vou citar 6 alterações do Flamengo, né? A saída do Everton Cebolinha, depois do Luiz Araújo e Arrascaeta, e as 3 finais. Alexandro, Everton Araújo e Pedro saíram aos 36 do segundo tempo para as entradas de Vinha, são lateral esquerdo por outro, Jorginho, né, um volante pelo outro, e um centroavante pelo outro. Pedro deu lugar ao Juninho. Pois é, meus amigos, 1,5 bilhão de receita, o jogo tá 0-0, você tá querendo sair com a vitória, faturar 2 milhões de dólares no Pix da FIFA, e aí você olha pro banco de reservas e tem Juninho. É inacreditável a formação desse elenco para 2025. Esse não dá para dizer nada, tá? Porque foi o primeiro reforço da era BAP. Os caras escolheram trazer esse sujeito lá do futebol, de uma liga quarta, quinta prateleira europeia, e não vem apresentando absolutamente nada. Bom, como eu disse, o Flamengo fez 6 alterações. Por quê? Porque o Marlon, brasileiro do Los Angeles FC, entrou no protocolo de concussão, e pela regra, então, quando um jogador é substituído por suspeita de concussão, as duas equipes têm uma alteração a mais. Então veja, 6 alterações teve direito a fazer o Flamengo, e colocar Juninho em campo, né, os deuses do futebol não permitem, né? Numa Copa do Mundo de Clubes é um pecado mortal. 2 minutos depois, o Los Angeles FC me abre o placar aos 39, com o Buanga num contra-ataque, saiu na cara do Rossi, que não pôde fazer nada. A zaga deu uma cochilada e o Los Angeles FC abriu o placar aos 38 do segundo tempo. Mas a estrela de Wallace Ian brilhou mais uma vez,
uma bonita jogada individual pelo meio. Aos 40 do segundo tempo, pouco depois que o jogo foi reiniciado, ele foi lá e marcou um golaço, mais um gol do garoto do Ninho de 20 anos. Suspeito que ele não vai terminar o ano na Gávea, não. Vai atrair certamente os olhares de muita gente, de muitas equipes europeias, pelas suas atuações no Mundial de Clubes. Bom, salvou-se o Flamengo da derrota, segue invicto. Poderia ter avançado com 9 pontos, né? Ser o único brasileiro nessa situação? Poderia, mas infelizmente faltou vontade. O time entrou muito displicente na noite dessa terça-feira. E pela frente vem uma senhora pedreira, né? Eu falei no último vídeo das possibilidades, né, que a gente tinha pela frente. E para que o Flamengo enfrentasse o Bayern, obrigatoriamente os bávaros teriam que perder para as águias encarnadas do Benfica. Pois bem, foi o que aconteceu no jogo de mais cedo. O Benfica venceu por 1-0 o Bayern de Munique, portanto, os alemães vão ser os nossos próximos adversários. Você já deve ter ouvido, né, aquela história de que contra o Flamengo todo goleiro vira o Neuer. Pois é, isso não vai acontecer no próximo domingo porque o goleiro do Bayern de Munique é o próprio Neuer. Pela primeira vez na história a gente vai encarar um dos melhores goleiros do século XXI. Na minha lista de favoritos para esse Mundial, o Real Madrid, Manchester City, o PSG e justamente o Bayern de Munique. Aliás, o PSG também caiu no nosso lado da chave. Então, na hipótese do Flamengo passar pelo Bayern de Munique, muito provavelmente vai encarar o campeão da Europa. E se não vier o campeão da Europa, vem o time do Messi, que quase deu-lhe uma sapecada no Palmeiras. Então, a partir de agora, é só jogo grande. Quem quer ser campeão do mundo não pode escolher adversário, mas eu queria um menos chato, né? Um adversário menos potente. Vamos ter que contar com o calor de Miami. Talvez seja a única coisa ao nosso favor nesse momento, porque o Bayern é um time da Alemanha, da Bavária, e não estão acostumados com o forte calor, já sofreram muito contra o Benfica, jogaram em Charlotte, na Carolina do Norte, e o jogo, o Flamengo não vai ter deslocamento praticamente, né? Sai de Orlando para Miami, Hard Rock Stadium, domingão, 5 horas da tarde, Flamengo e Bayern de Munique, um jogaço pelas oitavas de final. E a partir de agora é mata-mata. Perdeu, volta para casa e só a vitória nos coloca no rumo do título da Copa do Mundo de Clubes. Eu tenho fé no Mengo, fé na mulambada e vamos torcer para que domingo a gente tenha um resultado bem feliz para comemorar. É isso, meus queridos amigos. Segunda-feira tem mais Ligado no Lance aqui no Clube Rubro Negro. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.